como que funciona na vida real? Dificilmente, um paciente com demanda espontânea, ele vai procurar um oncologista para se orientar sobre prevenção. Geralmente o paciente vai para um oncologista de que forma? Encaminhado após algum diagnóstico. Então, o clínico geral diagnostica algum problema e ele vai encaminhar para o tratamento. Mas quem fica a cargo do diagnóstico, principalmente das medidas de prevenção, vai ser o clínico. É o clínico que vai precisar estar atuando nisso aí, e é justamente isso que a gente vai comentar durante a aula. Essas medidas de prevenção e de rastreamento, o que é preconizado, e principalmente o plano de fundo nisso, né? Qual é a razão de ser dessa nossa preocupação em termos de prevenção e tudo mais. Vocês vão ver aqui durante a aula essas questões. Começo com um vídeo aqui que eu queria que vocês assistissem, e aí em seguida a gente vai tocar. Deixa eu dar um play aqui. I had my first cigarette at age 13, and at age 17 is when I really started smoking on a regular basis. And then in 2000 is when I found the little sore on the inside of my mouth, and it wouldn't go away. Went on a routine dentist appointment. He saw it and he thought it was suspicious, so he did a biopsy. Well, it came back as mouth cancer. So I had to go through radiation. And then in December is when we discovered the tumor in my larynx. The day of my surgery, I can remember smoking up to the front door of the hospital. That's how addicted I was. And I didn't know that I was so addicted until after I got out of the hospital. When I went home, I went through like I went straight to my bedroom, picked up the cigarette, put it in my mouth, and lit it. And for the first time, I really looked at myself in a mirror. And I thought, Terry, what are you doing? You have a hole in your neck, and you're getting ready to use what did it to you. My advice to somebody who doesn't smoke, don't ever start. My advice to those who do smoke, please quit, or at least try. É um vídeo bem pesado, né? E que ele foi utilizado, é um vídeo que foi utilizado para lá na campanha do CDC, que é a campanha de combate ao tabagismo. O que eu busco trazer com esse vídeo, que é um vídeo bem impactante, assim, que a doença neoplásica, gente, ela é uma doença de grande impacto na vida da pessoa. Porque quando ela não tira a vida, ela deixa um impacto de morbidade muito grande. Isso tem um acometimento e afeta de forma mais ampla, porque não vai afetar só o paciente, afeta todo o contexto familiar e social dele. Então todo mundo que está em volta vai sofrer. E qual é a chance que a gente tem de evitar aquilo ou combater isso ali? É a prevenção, não tem jeito. Dentro da medicina, as medidas mais custo-efetivas, e quando a gente fala de custo-efetividade, não estou falando só em termos financeiros, a gente fala em termos de ganho em saúde. As medidas mais custo-efetivas, elas giram em torno da prevenção. Você prevenir que algo aconteça, ou você identificar algo que já está acontecendo o mais breve possível logo no início, isso vai aumentar a sua chance de tratamento com sucesso, a sua chance de cura, vai diminuir a morbidade e diminui o custo. Então a gente fica muitas vezes na medicina, a gente tem que fazer essa meia culpa, que a gente fica sempre assim,
de olho nas modernidades, nos tratamentos de tecnologia, no que saiu de ponta, que é altamente custoso e caro. Isso às vezes é necessário? É necessário. Vocês estão cansados de saber. Sai às vezes um imunobiológico, um quimioterápico, você vai ver o pessoal fazendo vaquinha, o pessoal entra na justiça e a justiça dá. Às vezes uma dose de uma medicação é mais de R$1 milhão. Isso é necessário? Às vezes é. Individualmente é a única chance daquele indivíduo chegou naquele ponto. Mas não é o desejável. A gente, com esse mesmo R$1 milhão que você vai resolver o problema de um indivíduo, se você trouxer esse R$1 milhão para prevenção, quantas pessoas e vidas você vai impactar e vai economizar essa situação lá na frente. E é justamente onde o clínico geral vai estar. É na prevenção e na promoção à saúde, que a gente dá menos importância, mas é a coisa mais importante que tem. E às vezes a gente não para fazer isso no dia a dia. Então durante a aula a gente vai relembrar os fatores de risco e principalmente dar o peso a cada um que eles têm. Vocês vão ver em termos de percentual, qual é o percentual que cada fator de risco traz de aumento de câncer. Isso tudo é argumento que vocês vão ganhando. Vamos falar sobre as medidas de prevenção, como que a gente faz o rastreamento, para que doenças a gente faz, para que cânceres a gente faz o rastreamento hoje em dia. Não vamos falar sobre o controle do tabagismo hoje aqui, porque é uma aula à parte praticamente, tá? Mas vamos terminar discutindo em cima de um caso clínico. Os casos de câncer, gente, a neoplasia vem crescendo de forma significativa. Por quê? A população mundial está crescendo muito e a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. E todos sabem que a idade é um grande fator de risco para o câncer, para a célula, para a neoplasia como um todo. Então, por isso, a quantidade de câncer está aumentando muito. E junto a isso, a gente tem ficado mais capaz no nosso diagnóstico. A gente está identificando, às vezes, problemas que a gente não identificava antes. Outra questão é isso aqui, é um conceito importante. A carcinogênese, que é o processo de formação do câncer, do grupo de células neoplásicas, ele não é um evento isolado. Ele é uma série de alterações celulares em processo que culminam no câncer. Ou seja, a todo momento a gente está sofrendo agressão do tecido, está havendo renovação e replicação de material genético, aí na transcrição do DNA tem um errozinho, aí faz uma deleção, conserta, tarará, tarará. Aí começa a aparecer um errinho naquele processo todo do nosso organismo. Uma célula começou a apresentar algum erro, mas ela ainda tem uma certa displasia, mas ela não virou uma célula de câncer. Mas com o tempo, se o estudo continua, uma hora o erro fica tão grande que aquilo ali ganha uma vida própria e ela começa a ter, aquela célula, aquele grupo de célula começa a ter uma replicação inapropriada e desordenada, e é o câncer propriamente dito. O que é o câncer? É um grupo de células sem controle nenhum, que se replicam inadvertidamente e sem função orgânica. Ou seja, você tem um câncer no fígado. É uma porção de células do fígado que são anômalas, então elas não estão regidas sobre a regra normal, elas não fazem a apoptose na hora certa, elas não se renovam, elas simplesmente vão consumindo todos os recursos das outras células do fígado para se replicar, e pior de tudo, elas não têm função orgânica nenhuma, então elas não funcionam como uma célula, elas não fazem metabolismo, não produzem nada, elas só consomem o recurso sem ajudar em nada. Esse é o câncer, e aí no final das contas ele vai tomando aquele tecido todo, até que todo tecido vira câncer e não tem mais o tecido, né? Se não tem tecido que faça a função orgânica. E ele vai resultar, o câncer, da interação entre a genética e os fatores ambientais do estilo de vida do paciente. E aqui entra numa questão que é uma crença muito comum entre os leigos e até na nossa comunidade médica. Muita gente acha que a maioria dos cânceres tem origem genética. Ou seja, porque o paciente tem uma hereditariedade, herdou uma herança genética, por isso que ele teve o câncer. Isso é a menor parte. A grande maioria dos cânceres são esporádicos, que a gente chama, ou seja, são cânceres que acontecem sem fator hereditário, simplesmente por exposição ao ambiente e ao estilo de vida que aquele indivíduo leva. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das neoplasias são preveníveis, ao contrário do que a gente imagina.
na vida de vocês, no clínico vai acontecer isso aqui, ó. Chega um paciente lá. Doutor, meu vizinho era todo certinho, não bebia, não fumava, alimentava-se bem, fazia atividade física. E morreu novo, 50 anos de câncer de intestino. Já, meu colega de trabalho é todo errado. Gosta da resenha, fuma muito, bebe quase todo dia, só come alimento gorduroso e está aí com os meus 50 anos e nunca teve nada. Eu acho que eu vou chutar o balde também, né? Assim, não adianta eu ficar me privando das coisas, porque seja o que Deus quiser. O que o paciente busca quando ele fala isso aqui com a gente? Viver melhor. Na verdade é o contrário, ele está buscando um álibi, um motivo para ele continuar fazendo as coisas erradas. Ele quer que você caia nessa armadilha. Você fala assim, beber uma cervejinha não tem problema. Tá bom, você está um pouquinho acima do peso, mas também não está obeso assim, né? É isso que ele quer. Ele sabe que está errado, sabe que poderia estar fazendo diferente, mas ele quer, para livrar a consciência dele, ele quer que você entre naquela cilada ali. E aí o que você tem que falar com ele? De fato, pode ter uma suscetibilidade genética. Você vê que duas pessoas da mesma idade, um mesmo fazendo tudo certinho, teve problema, e o outro não. Mas o que eu te falo? Esse cara aqui que teve problema com 50 anos e era todo certinho, talvez ele tivesse vivido até os 30, 35, se ele fizesse as coisas erradas. E esse aqui, que foi agraciado com a genética boa e está fazendo tudo errado e não tem nada com 50, talvez vai dar zebra com 60, mas se ele fizesse tudo certo, ele ia viver até 100. Então, independente da genética que o paciente herdou, o que ele faz do estilo de vida dele vai impactar, vai antecipar problemas ou aparecer problemas que ele não teria. Então isso aqui não é justificativo para ele não seguir. A gente não pode compactuar com isso. A gente precisa levar essa mensagem. E o médico, ele é um mensageiro poderoso nessa campanha de prevenção e de promoção à saúde. Apesar do mundo estar mudando, da nossa profissão estar mudando, mas a palavra do médico, da médica, tem um grande impacto ainda. Nós somos formadores de opinião. As pessoas olham para a gente e confiam e valorizam no que a gente fala e principalmente se espelham nas nossas atitudes. Então, a nossa profissão é muito boa em vários aspectos, tem um monte de coisa de benefício, mas tem também a responsabilidade que ela traz. E uma delas é que, assim como outras profissões também, o militar, o policial, tem várias outras. Aquele cara ali é aquilo ali 24 horas por dia. Não adianta, se tiver um policial aqui e alguém tiver uma demanda dessa parte de polícia ou alguma situação, ele vai ter que atuar, ele tanto de folga ou não, tanto de férias ou não. O médico e a médica é a mesma coisa, e assim as pessoas nos enxergam. Então você vai lá na padaria, você está fazendo sua comprinha lá na padaria, encontra um paciente lá. Você não se engane não, mas o paciente está olhando a sua cestinha, o que você está pegando? Aí você chegou lá no consultório e falou, olha, só tem que comer alimentos integrais, não sei o que, muitas fibras, não sei o que. Aí tem lá pão, brioche, mortadela, não sei o que, da sua cestinha lá. O cara vai olhar aquilo ali. Exatamente, não quer dizer que nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina, um robô, não é nada disso. Mas a gente, o que a gente faz é exemplo, tá? Aí outro exemplo que eu dei na outra turma, você vai lá, você está na UBS e fala, não, eu lembro daquela aula lá de prevenção à saúde, eu vou fazer uma palestra lá na escola, vou falar com os adolescentes lá sobre não fumar, que isso, que aquilo outro. Aí beleza, você acabou de fazer a palestra, aí saiu, está lá na academia, está na academia não, porque nesse caso talvez a pessoa nem na academia não vá, mas está na padaria de novo no mercado. Aí encontra a galera que estava lá no mercado, na escola, que você acabou de falar para não fumar, chega ali na porta do mercado, tá você pitando lá. O cara vai olhar e fala, pô, que impacto aquilo que você falou vai ter naquele adolescente? Não é que ele vai começar a fumar porque viu você fumando, mas assim, o que você falou para ele já perde uma parte da credibilidade. Então a gente precisa, professor de medicina, precisa assim, pensar em relação a isso. Tá? Que o nosso exemplo, ele é uma forma de educação. E o último eu lá na cidade nossa, lá, desse tamanho. Ela falou, vai perder peso, sabe, filha? Igual eu falei, nós
nós somos humanos, é uma doença, todo pode ter dificuldade de perder peso e tudo, mas de certa forma é uma coisa para a gente pensar. É uma coisa a se pensar. Não só para essa questão do exemplo, quanto para a própria saúde. Se de fato você acredita naquilo ali, que aquilo faz mal, então, se engaja naquilo ali, né? Porque falar da boca para fora é uma coisa, agora você realmente praticar aquilo tem uma persuasão maior. Aí outra coisa que vai acontecer, vai chegar o paciente lá, doutor, eu só vim aqui pegar uma receita de antibiótico para minha sinusite. Não quero fazer nenhuma investigação de rotina, não. Tenho medo de descobrir alguma doença ruim. Prefiro não saber. Entrego nas mãos de Deus. Isso vai acontecer também. O paciente chega e fala, não fez exame não quero, já vivi muito, se eu tenho alguma coisa que eu não quero saber. O que você vai argumentar com ele? Fala, olha, o motivo do rastreamento que a gente faz para algumas situações é justamente você não inventar um problema, é você identificar algo que já existe, só você que ainda não percebeu. E o problema vai vir à tona. E quanto antes você identificar, mais ameno vai ser o tratamento, maior a chance de cura. Então não adianta tapar o sol com a peneira, ficar falando que não quer descobrir. É para descobrir, se tem que descobrir logo. É melhor descobrir hoje do que daqui a 6 meses você já ter perdido a janela de tratamento. Então a gente tem que argumentar essas coisas. Outra questão, naquilo que eu estava falando, por exemplo, do cigarro, um exemplo. Você chega e fala pro cara, tem que parar de fumar porque faz mal, não. Aí o cara vira e fala, doutor, fumei a vida inteira, já não, tudo no campeonato. Que é louco, não vou mexer com esse negócio de parar de fumar não, deixa meu cigarrinho, eu já tenho tanta reação na cabeça. O que você pode argumentar com ele? Cada um você vai argumentar de uma forma. Com esse aí, talvez você falar da saúde dele, você não vai conseguir pescar ele, mas às vezes o cara tem um neto, tem uma neta. Você vai falar, tá bom, seu Francisco, tudo bem, eu respeito a opinião do senhor. Mas o senhor sabia que o fumante passivo também tem aumento de risco de câncer? A neta, o senhor falou que tem 2 netinhos que moram lá do senhor, né, que sua filha separou, moram junto lá. O senhor sabia que o fumante passivo aumenta quase metade a chance dele ter um risco de câncer na fase adulta? Então, seu neto, sua neta está respirando a fumaça do seu cigarro dentro de casa, quando eles forem adultos, eles vão ter bem mais chance de risco de ter câncer por causa que o senhor está fumando perto deles. Aí, às vezes, vai ser não, vou fumar longe deles. Beleza, mas você já salvou as 2 crianças, pelo menos. Então, assim, ou tem chance dele falar, não, poxa, doutor, não sabia. Eu sabia até que fazia algum mal tudo, mas é isso tudo, é 30% a mais de risco deles terem câncer quando adulto. Ah, doutor, então eu vou ver isso aí, porque eu não sabia que era tanto, eu achei que era coisa boba. Ou seja, você vai ter um argumento para cada situação e você precisa conhecer os dados para ter um argumento mais forte, porque só falar assim, para de fumar porque cigarro faz mal. Agora, para de fumar porque aumenta em tantas vezes. Porque o fumante passivo acontece isso, porque o argumento seu fica mais forte. E quais são os cânceres mais comuns no nosso meio, no Brasil, aqui na nossa população? O mais comum disparado é câncer de pele, não melanoma. Tá? Que é uma neoplasia, né, o vaso celular principalmente, é uma neoplasia de menor potencial agressivo. Mas tirando o câncer de pele, quais são as neoplasias mais comuns pelo gênero aqui? No homem, lidera o câncer de próstata, depois pulmão e intestino. São os 3 principais do pulmão. E nas mulheres, mama, intestino e colo de útero. E bem pertinho aqui, pulmão também. Essas são as neoplasias com maior prevalência na nossa população. E aí, que a gente estava falando dos fatores de risco de câncer, quais são eles? Vamos organizar e vamos dar esses argumentos para vocês aqui no A1. Primeiro, a questão genética, que a gente falou que não seria a principal. Aí entra, quais são os fatores de risco, que todos os outros são preveníveis. Infecções crônicas, tabagismo, etilismo, hábitos da dieta, obesidade, sedentarismo, exposição à luz solar e exposição ocupacional. Começando aqui pela infecção, olha, estima-se que 25% dos casos de câncer resultem de
de infecções crônicas. Gente, 25% é um quarto. É 1 em cada 4 pode ter relação com alguma infecção crônica. Então, só que olha o impacto do número aqui. E aí a gente tem todas essas infecções aqui que vão estar relacionadas. Ó, o HPV com colo do útero, o H. pylori com câncer de estômago, as hepatites B e C com câncer de fígado, hepatocarcinoma, o Epstein-Barr com linfoma e nasofaringe, e o HIV, o Epstein-Barr da mononucleose, né? E o HIV com linfoma principalmente, tá? Ó, o HPV tem alguns subtipos que são mais oncogênicos, vocês sabem disso, principalmente o 16 e 18. O H. pylori, ó, ele vai estar relacionado com 78% dos casos de câncer de estômago nos países em desenvolvimento. Vírus da hepatite C, os dois podem dar hepatocarcinoma. Quando eles têm co-infecção, a incidência aumenta mais ainda. E vejam, ó, atualmente tem vacina, se não vacinou e já pegou, tem tratamento, isso aqui é uma doença viral aguda, aí aqui não tem muito o que fazer, mas monitorar, e aqui é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e controle também. Então, ó, para 1/4 dos cânceres, você tem prevenção e tratamento, já começa assim. Próximo fator de risco, substâncias aditivas, onde ganha força aqui o cigarro, o tabaco. Ó, é a primeira causa evitável de câncer. Determina 30% das mortes por câncer, o cigarro. Ou seja, quase 1/3. 1 em cada 3 que morre por câncer está relacionado ao uso do cigarro. Então a gente falou ali, 25% das infecções, 30% do cigarro. Fumantes passivos, como eu falei, ó, tem risco aumentado de 30% de ter câncer, só por ser fumante passivo. E quais os sítios que o cigarro traz risco para câncer? Pulmão, que é o que mais todo mundo fala, mas também para bexiga, laringe, pâncreas e do sistema hematológico, leucemia. Qual é a medida de prevenção? Prevenção, a medida de controle do tabagismo mais eficaz que vocês imaginam que existe. Não fumar. Para. Não fumar. Não começar a fumar. Porque depois que começa que a pessoa adquire o vício, é uma luta. Muitos não conseguem, muitos não querem, outros tentam e voltam de novo, é uma luta. A medida mais efetiva é instruir as crianças e os adolescentes a não começarem o hábito, porque depois que pega o vício, aí danou-se. Então é essa medida que a gente falou, vai lá na escola, vai no segundo grau lá, ou até antes, e vai fazer orientação da galera lá, das crianças e dos adolescentes. Vai orientar os adultos no seguinte sentido, de orientar dentro de casa, a família orientar os filhos, tá? E a parte de saúde pública, o que é feito? Não se pode comprar cigarro menor de idade, as campanhas que têm sido feitas, agora mesmo, mas já teve uma época até mais intensa, dos malefícios do cigarro. Tem o negócio das fotinhos lá no maço do cigarro que fica com disfunção erétil, dá câncer, dá AVC, dá infarto. Então isso aí é o meio que a gente tem para fazer educação. O álcool entra como uma alteração dietética, mas também como uma substância aditiva. Ele também é oncogênico e vai ter um efeito sinérgico com o cigarro. Sendo assim, quando a gente tem a dupla álcool e fumo, o risco oncogênico aumenta demais. E para quais locais de acometimento, quais órgãos que sofrem com um risco maior de câncer com álcool? Esôfago, boca, faringe, laringe, fígado e mama. Todos esses aqui. Outro fator de risco é o composto aqui de dieta, peso e sedentarismo. Sendo que peso, o risco para câncer é o sobrepeso. É peso aumentado. E não só a obesidade. O próprio sobrepeso e IMC acima de 25 já aumenta o risco de câncer.
Saúde. Esse grupo aqui, olha, corresponde à segunda causa evitável de câncer. Quando a gente pega, ó, consumo de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade e sedentarismo, juntos eles podem causar até 20% dos casos de câncer. Aí vocês pegam 25% das infecções, 30% do cigarro, 20% da dieta, sedentarismo, sobrepeso. Já deu mais da metade dos cânceres, são coisas que a gente mesmo faz, que traz pra gente esse risco. Você vê que não tem nada de genético, tá? Olha aqui, ó. O risco de câncer aumenta à medida que o IMC passa de 25. Isso quer dizer que o sobrepeso já é um risco de câncer. A obesidade aumenta 1,5 a 2 vezes o risco de câncer coloretal, no intestino. A obesidade também aumenta 30 a 50% o risco de câncer de mama. Então vejam só, se a gente controla isso tudo, você imagina o impacto que isso não tem na saúde populacional e no custo, né? Quais os órgãos que estão sob risco de câncer por esses problemas aqui, ó, por esses fatores? Esôfago, rim, colo retal, endométrio e mama. Outro fator, ó, luz solar. É a principal causa de câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, a exposição à radiação ultravioleta. Sendo que o não melanoma, que é o base celular, o risco dele é pela exposição cumulativa. Geralmente é aquele paciente de mais idade que ficou pegando sol a vida inteira e de repente começa a aparecer aquelas lesões em área de exposição solar, face, pescoço, membros, tá? Agora o melanoma, que é um câncer de pele agressivo com alto potencial de doença à distância, metástase, muito grave, melanoma, ele também pode ter relação com a exposição de luz solar, mas não a exposição cumulativa, e sim essa exposição aguda intermitente, que é aquele efeito camarão, né? Você vai para a praia, na piscina, fim de semana, férias, e aí vira camarão, descasca, aquela queimadura solar. Isso, repetidamente, é um fator de risco para desenvolvimento de melanoma. Antigamente a gente via mais as crianças lá, todas as férias, feriados, as crianças viravam camarão. Hoje em dia é menos comum, você já vê os pais com mais cuidado, né? Tem blusa UV, chapelão, protetor solar. Antigamente não, provavelmente a maioria de vocês foram crianças dessa fase do camarão. Né? Eu já nasci com protetor. Passava uma catarata, depois ficava assim. Nunca vai ficar exatamente. É, Não por descuido dos nossos pais, mas às vezes por desconhecimento mesmo. Né? Por isso que a informação é importante. Né? Não é porque a galera hoje cuida melhor do filho, é porque tem informação. Certo? Outra questão de fator de risco é a exposição ocupacional. Eu preciso gravar quem está relacionado aqui, vocês precisam saber que alguns tipos de materiais de indústria são carcinogênicos. E olha aqui, ó, cerca de 2 a 4% dos cânceres podem ser atribuídos à exposição ocupacional no ambiente de trabalho. Aí aqui o pessoal da saúde ocupacional, se for ser médico de trabalho, de saúde ocupacional, você vai ter que interferir nisso aqui. Então você pega lá 30%, mais 25%, mais 20%, mais 4%, mais não sei o que, já deu quase 70%, 80% das neoplasias. Que são coisas que a gente não falou de remédio, a gente não falou de nada. Então vejam que são coisas muito palpáveis e possíveis. Só que a gente precisa de dados, não adianta a gente ficar, passa protetor solar, não sei o quê. Se você pega e faz o argumento certo para aquela pessoa ali, o impacto da sua orientação vai ser muito maior. Porque o que a gente quer não é soltar a palavra ao vento. Eu não quero, por exemplo, ir aqui e dar uma aula de qualquer jeito para vocês. O meu objetivo é o quê? Eu falar alguma coisa aqui que isso entre na cabeça de vocês e que ensine vocês. É a mesma coisa. Você vai dar uma palestra, educar a população. Você não vai ali cumprir tabela. Vou ali dar uma palestra no colégio ali, quem quiser ou quem quiser se lá se falar também. Não é. Você quer o quê? Você quer persuadir aquela pessoa que ele faça aquilo que você acredita ser melhor para ela. E para isso, você vai ter que ter argumento e adaptar para a realidade de cada um. Tá? Tendo em vista aqueles fatores ali, agora a gente vai entrar
nas medidas de prevenção propriamente dita, que a gente vai separar em três tipos, né, em 3 estágios de prevenção: primária, secundária e terciária. Essa prevenção que a gente falou até agora, primeiro, né, o que seria prevenção dentro da medicina? É toda intervenção capaz de reduzir morbidade e ou mortalidade causada por determinada doença. Você vai adotar alguma medida para que determinada doença diminua a incidência dela e o impacto de morbidade e mortalidade. Isso é prevenção, que pode ser primária, secundária e terciária. A atuação desses fatores de risco que a gente comentou agora, ela estaria dentro de qual grau de prevenção aqui? Primária, secundária ou terciária? Primária. Que nada mais é do que o que? A prevenção primária. Você atuar em cima de uma doença que ainda não surgiu. O paciente não tem doença. Você está evitando que a doença apareça. O que seria uma prevenção secundária? Já tem a ver. Você identifica. Na verdade, aí seria a terciária, essa que você falou. A secundária é o quê? É uma doença que já existe, mas ela está na fase pré-clínica. O paciente não sente nada, é assintomático. Você vai identificar essa doença antes mesmo da manifestação clínica. Isso a gente faz através de quê? Do rastreamento. É você pegar alguém saudável e investigar ele. Para isso, você não vai fazer rastreamento de tudo em qualquer pessoa. A gente vai ver em quem que a gente vai fazer e para quê. E a terciária é aquilo que você tinha falado antes. É alguém que já está doente, na fase clínica, ele tem sintoma, você investigou, ele tem uma doença, você ofertar um diagnóstico rápido e um tratamento melhor possível para diminuir o impacto da doença dele. Então, diminuir morbidade, mortalidade. Isso e para que ele se recupere o mais rápido possível. Então, essa é a prevenção terciária. Aonde que o clínico vai atuar dentro da oncologia? Vai atuar nas 3, mas primordialmente o quê? Primária e secundária. Porque o rastreamento e a evolução vocês que vão fazer mesmo. Vão atuar na terciária também, porque muitas vezes o diagnóstico da neoplasia vocês vão fazer também. Mas o foco do clínico vai ser primária e secundária, que isso você vai ter que fazer de forma ativa. O paciente não vai chegar até você e falar assim, olha, eu vou te contar a minha vida e você vê quais os hábitos de vida que eu preciso mudar. Ele não fala isso. Você que vai ter que ter essa busca ativa do que ele está fazendo errado, recomendado. Já a prevenção terciária vai ser uma coisa mais passiva sua, porque o paciente vai chegar com uma queixa clínica, só vai ter que investigar. Tá? Mas na primária e secundária, se você não se policiar, vai passar, porque o paciente muitas vezes não vai pedir, é você que tem que tomar a iniciativa. Então, ó, primária, ações que evitam que a doença, no caso a gente está falando de oncologia, que o câncer ocorra. Controle dos fatores de risco, é um exemplo. Olha outro exemplo aqui, ó. Vacinação. Então, vacinar para o HPV é uma estratégia de prevenção primária do câncer de colo de útero da mulher. Certo? Vacinar para a hepatite B é uma estratégia de prevenção do hepatocarcinoma. Ok? Você lá na saúde ocupacional, evitar a exposição a carcinógeno no ambiente de trabalho é um outro tipo de prevenção primária. E a secundária, olha, ações que visam detectar e tratar um câncer ainda assintomático, na fase pré-clínica. Isso a gente vai fazer como? Com rastreamento de pessoas saudáveis. O que é considerado um rastreamento? Vamos lá. Chegou uma mulher para se consultar lá. Ela veio aqui e falou assim, doutor, eu vim aqui renovar minha receitinha de remédio de pressão. Tem lá 55 anos. O que é o rastreamento? A senhora está com 55 anos? Vamos fazer um rastreamento de câncer de mama da senhora, vou pedir uma mamografia. Doutor, não estou sentindo nada. Não, eu sei, sem sentir nada mesmo. É rotina de todas as mulheres na sua faixa de idade. Isso é um rastreamento. O que é uma investigação clínica? Chegou uma mulher lá, que com qualquer idade, por algum motivo falou, doutor,
eu percebi, eu não sei se é percepção ou não, mas na hora do banho que eu fui mexer aqui na minha mão, eu acho que tem um caroço aqui na minha mão. Aí você vai pedir um exame ou encaminhá-la para a ginecologista. Isso não é rastreamento. Isso é o quê? Investigação diagnóstica. Ela tem algum sintoma. Tá? Isso não é prevenção secundária. Você está investigando uma queixa clínica. O rastreamento é a pessoa sadia que você vai fazer para investigar uma doença pré-clínica. Então, terciária seria isso, ações que visam reduzir o impacto negativo do câncer já na fase clínica, tratando e reabilitando o indivíduo. Isso seria terciária. E, para vocês entenderem que a gente vai falar aqui quais os cânceres que a gente tem recomendação de rastreamento e como fazer, mas para vocês entenderem qual que é o racional do rastreamento, a gente precisa de ter alguns critérios para fazer um rastreamento. Por quê? Nem todo mundo, nem para qualquer coisa que a gente faz o rastreamento. Por quê? Precisa ser custo efetivo. Não só em termos financeiros, como eu havia falado, mas em termos de saúde. Concordo que qualquer ação que eu fizer no meu paciente, qualquer exame que eu fizer, ele pode trazer algum prejuízo também, e não só o benefício? Hã? Se for tipo um ultrassom. Boa, eu ia falar isso agora. Se for um ultrassom que é um exame inócuo, pode trazer algum malefício? Não. Pode, por quê? O que aquele ultrassom vai gerar? Alguma conduta. Aí você faz o ultrassom. Vê algum achado inespecífico que não tem significado nenhum. Às vezes, sendo ultrassom, você vai pedir uma tomografia. Aí fez a tomografia, vão ter que fazer uma biópsia para ver o que é isso. Aí você vai para o procedimento cirúrgico. Aí chega no final, não é nada. Pode ser até alguma coisa, mas assim, por isso que a gente não sai fazendo tudo em todo mundo. Senão eu falava assim, faz ultrassom do abdômen, da mão, da bexiga, não sei o que, faz um raio-x do pulmão. Por que não faz? Porque tem várias coisas inespecíficas que aparecem nos exames que mais vão atrapalhar do que ajudar. Tá? Isso em termos de custo, ou seja, um cara que não ia gastar nada, ele gastou um ultrassom, a tomografia, o centro cirúrgico, a biópsia, a patologia, no final para não acontecer nada. Em termos de psicológico, você imagina, você fez um ultrassom e tem um negocinho no rim. Até o cara descobrir que não é nada, pronto, desandou. E o risco de saúde, ele ganhou radiação, ele ganhou um procedimento, poderia ter complicado, pode infeccionar, pode ter sangramento, pode ter qualquer coisa. Então, por isso que a gente não faz em todo mundo a torta e a direita. Quais são as indicações de eu fazer rastreamento? Eu preciso ter uma doença muito prevalente, o que é isso? Comum naquela população que eu vou rastrear. A doença precisa ser comum. Ela precisa ter um comportamento não muito agressivo, não muito rápido. Por quê? Se eu rastreio a pessoa de ano em ano, mas a doença quando aparece, ela aparece em um mês, ela já espalhou, já não tem jeito, a chance de eu acertar aquele período é muito pequena. Então ela tem que ser uma doença com um comportamento mais progressivo, mais indolente, mais programado. Então ela precisa ser comum, ela precisa ter um comportamento conhecido e não tão agressivo. Eu preciso ter um método de um exame de custo acessível, de baixo custo para fazer muito e com pouco risco, um exame que não seja arriscado para o paciente e de baixo custo. E eu preciso ter um tratamento para aquela doença, porque também não adianta eu descobrir uma doença que não tem o que eu fazer, o que adianta eu descobrir antes da hora? Né? Só vou estar antecipando um problema, se eu não tenho tratamento para fazer. Então, esse é o racional de eu eleger alguma doença para rastreamento. Aí você já imagina, vamos dizer que eu tenho uma doença rara, que a incidência dela é de 1 para cada 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas. Ela vai acontecer em uma pessoa a cada 5 milhões. Aí vamos rastrear a população de Bom Jesus, que tem 50 mil habitantes, 60 aqui, menos um pouquinho. Qual a chance de eu encontrar alguém com doença aqui em Bom Jesus? Aí, ou seja, eu vou causar um transtorno danado, todos os habitantes vão fazer um exame, vou gastar um monte para não achar nada, porque é uma doença rara.
Então se justifica eu despender aquela energia e custo todo numa doença que eu não vou achar ninguém? O que eu vou fazer? Eu vou rastrear uma doença que eu vou encontrar um monte aqui. 50 mil habitantes, vai ter um monte de gente doente disso, que não sabe, que vai descobrir, que vai se tratar antes da hora com um custo muito menor e com uma chance de cura muito maior. Então é assim que é o raciocínio, tá? Por isso que a gente não vai ter esse raciocínio. Aí vamos transportar para a vida real, né? No caso do câncer de mama, já adiantando com vocês, qual que é o exame para rastreamento do câncer de mama? Mamografia. Aí, baseado nesse raciocínio aí, para a gente trabalhar nele, falar assim, a mamografia é a partir, vamos falar da idade também, calma que a gente chega lá. É a partir dos 50 anos, ou 40, vamos chegar lá. Mas, poxa, tem essa aqui com 30, eu vou fazer uma mamografiazinha nela, usando baratinho, ou então ela mesmo paga, não custa nada, vou fazer. Tá certo isso? A mamografia vai trazer, ela vai morrer porque fez a mamografia? Não. Mas o que acontece? Ela não está na fase do rastreamento. Aí eu faço o exame e vem uma alteraçãozinha específica. Aí dá uma mamografia, virou outra. Aí vê biópsia, aí não. Entendeu? Então por isso que não está indicado. Agora essa mulher de 30 anos chegou com um nódulo, ou com uma dor, ou um descargo papilar, vai ter que investigar, não tem rastreamento. Certo? Aí você vai falar, professor, mas mesmo assim eu vou fazer. Mas a chance de você identificar é pequena, porque mesmo se você, quero nem saber, vou correr esse risco de encontrar alteração inespecífica, eu tô nem aí, vou pedir. Mas só que a chance de você pegar ele no intervalo certo, ela com 30 anos, é baixa, por quê? O tumor que começa precoce, ele tem um comportamento agressivo. Então, muito provavelmente você vai fazer uma mamografia de 1 ano ou a cada 2 anos, vai estar normal, daqui a 2 meses apareceu o tumor e você não viu do mesmo jeito. Então, por isso que a gente não faz fora da faixa de risco. É o mesmo raciocínio que os homens, quando tem a campanha do câncer de mama, os homens são chamados para fazer mamografia? Homem tem câncer de mama? Tem. Só que o que acontece? É raro. Por isso que o homem não faz rastreamento. Não é preconceito, falar, não, o homem não vai fazer mamografia, vamos usar só para as mulheres. Não é, o homem é raro. Pega na máquina ou não faz na máquina? Aí, geralmente o homem a gente faz ultrassom. Mas estou dizendo que se fosse com ultrassom, que seja. Depende, tem umas tetas também. Dá para fazer também, mas geralmente a gente pede ultrassom. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não faz o rastreamento no homem porque aquela população tem uma incidência baixa daquela doença. Reginaldo. Tá? Perdi, Reginaldo. E aí, entra aqui, ó, quais são os cânceres com resultado de rastreamento comprovado? Qual atualmente que a gente tem indicação de fazer rastreamento para que tipo de câncer? Ó, colo de útero, obviamente nas mulheres, mama, nesse caso nas mulheres também, e colo retal. São esses os que têm resultado comprovado no benefício do rastreamento. E tem 2 aqui que são bola dividida, que são contraditórios. Próstata e pulmão. Tá? Próstata e pulmão tem evidências que falam a favor e outras que falam não tanto. Então o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento desses 3 tipos de câncer aqui. Desses aqui ele não recomenda de rotina. Tá? Digo Ministério da Saúde porque as recomendações vão variar com a sociedade. Você vai para a sociedade de urologia, recomendo. Você vai para a sociedade de mastologia ou de ginecologia, a idade do rastreamento da mama já muda. Então eu vou falar algumas diferenças, mas para vocês saberem o que está definido e o que é bola dividida. A mama, então, ó, vamos para o primeiro câncer que é rastreável. É a neoplasia mais frequente em mulheres, tirando a questão da pele. Principal causa de mortalidade por câncer em mulher. Então ela ganha em prevalência, é muito comum e mata muito. Mais de 90% do câncer de mama não tem relação com a hereditariedade, que é aquilo que a gente estava conversando. Então a gente acha assim, teve o câncer de mama, tem alguma história familiar. Não.
A maioria não tem nada. A maioria é fator ambiental, estilo de vida. Quais são os fatores de risco? Ser mulher, sexo feminino, idade acima de 50, maior exposição ao hormônio sexual, que aí entra menarca precoce, menopausa tardia, primeira gestação tardia, alcoolismo, uso de álcool, não só aquela etilista mesmo, o uso de álcool é fator de risco, sedentarismo, obesidade e, obviamente, a questão genética também é fator de risco. O prognóstico do câncer de mama ele é muito favorável, com chance de cura próxima a 100%, desde que identificado em estágio inicial, lesões pequenas. Por isso, o rastreamento ele é efetivo, porque lesões pequenas elas são pré-clínicas. A mulher não vai sentir um nódulo de 0,3 centímetros, só a mamografia que vai enxergar isso. Os países com rastreamento efetivo apresentam mortalidade em queda por esse tipo de câncer. E olha aqui, ó, 25 a 30% das mortes por câncer de mama, que é o que mais mata nas mulheres, ou seja, são muitas mortes, 25 a 30% dessas mortes, na população alvo, que é entre 50 e 69 anos, podem ser evitadas pelo rastreamento. Então, ou seja, você fazendo o rastreamento, você salva uma a cada 3 mulheres que teriam câncer de mama. É muita coisa. Por isso se justifica, é muito custo efetivo. É uma coisa que traz impacto. E você vê isso na prática. Você vai pegar uma mulher com câncer de mama, você volta lá atrás. Como é que você descobriu? Vai ter uma que vai falar, eu senti um caroço, eu senti isso. Vai ter outro falar, doutor, não sentia nada. Fiz a mamografia e gastou. O exame a gente já falou. Qual é o exame de rastreamento? Mamografia. Aí aqui entra um outro conceito. O exame de rastreamento é o mesmo exame para diagnóstico? O exame de rastreamento ele vai levantar uma suspeita. E você vai ter que fazer posteriormente um exame confirmatório. Que no caso aqui do câncer de mama é a biópsia. Certo? Além da mamografia, você pode também lançar a mão da ressonância ou do ultrassom de mama, dependendo da situação. Se a mamografia não foi esclarecedora, se a mulher tem prótese mamária, se ela tem uma mama muito densa ainda, que é ruim para a mamografia. Então, seja lá qual for o motivo, você pode lançar a mão de outros, mas a rotina de rastreamento é a mamografia. E o que se recomenda atualmente de rastreamento de mama, câncer de mama? Ministério da Saúde, peço que vocês consertem isso aqui que mudou agora recentemente, do Ministério da Saúde. Tem a outra mudança da sociedade que eu vou falar também. O Ministério da Saúde recomenda entre 50 mulheres, entre 50 e 74 anos. 75, né? Redondo, que é 74 e 11 meses e 20 anos. Antes de completar 75, tá? Então, 50 a 75 arredondando. É a fase da mamografia das mulheres a cada 2 anos, bianual. Para as sociedades não governamentais, que entra aí mastologia, ginecologia e tudo mais, a idade ali caiu para 40 anos, a partir dos 40. Certo? Aí você vai perguntar, o que é o certo? Se for na prova, você tem que ver qual é o edital da prova que você está fazendo. O edital, qual é a referência bibliográfica? Ele vai usar a Sociedade de Mastologia ou vai usar o Ministério da Saúde? É a sua. Na minha. É a sua. Na minha, eu vou mandar o edital para vocês lerem da minha prova. Na minha eu já adianto o seguinte, na minha eu não vou fazer graça, eu não vou botar bola dividida. Se eu colocar um pedido de rastreamento, eu vou colocar algo que seja consenso. Tá? 50 a 75. Vou colocar ali, mulher de 45 anos, esse aqui, será que é 40 ou 50 que ele quer? Eu não vou fazer isso, né? Você vai colocar mulher de 55. É, 60. Bota Já lá é pra 60. todo mundo. É. Tá? Pega todo mundo. E na vida real, o que vocês vão seguir? O que vocês... Depende do perfil que você estiver praticando. Você está atuando em quê? Em saúde pública. Você tem que seguir a norma da saúde pública, então você vai seguir a norma da saúde pública. Você pode fazer adaptação, olha, a mulher está com 45 anos, eu estou atendendo no SUS.
Poxa, mas aquela mulher está muito preocupada, ela veio perguntando isso, ela está preocupada, ela quer esclarecer isso. É crime eu pedir a mamografia? Não, eu estou respaldado pela sociedade não governamental. Ou ela tem histórico familiar, tem 2 irmãs que tiveram câncer de mama, ela está com 43 anos, eu vou esperar até os 50, não, vou fazer 43. O que eu não posso fazer? Ela está com 30 eu ficar rastreando, aí está errado. Aí está errado. Tá? Então na vida real você vai fazer isso. Antes dos 50 ou 40 anos agora, né, o rastreamento é individualizado. Então vai depender muito da história familiar. Aí você pode mandar ela para um aconselhamento genético, aí vai para o ginecologista para ele decidir, ver se tem alguma mutação genética. Aí entra fora do bolo, né, da rotina normal. Na rotina é isso que a gente está falando aqui. Tá? E os argumentos contra a gente fazer o rastreamento antes da idade, que agora seria antes de 40 anos, são aqueles que eu comentei no início, que muitas vezes vai dar falso positivo, vai gerar biópsia desnecessária, e tumores que vêm muito jovens, eles são geralmente agressivos e acabam sendo um tumor de intervalo. Ele pode ocorrer entre os intervalos de rastreamento, e aquilo ali não vai me ajudar. Tá? Segundo tipo de câncer rastreável é o câncer de colo de útero, que vai ser aplicável para as mulheres também. O que ocorre? Ele já tem diminuído e a tendência é diminuir mais ainda a incidência. Por quê? Por causa da vacinação. Por causa da vacinação. Ainda tem muito porque quem entrou nessa campanha de vacinação virou adulto há pouco tempo. Então, o pessoal já de meia idade ou as mais idosas, elas não tiveram a vacinação. Então, ainda tem muito HPV. Com o tempo, as coisas devem mudar. Mas, atualmente, a recomendação ainda é rastrear e fazer o rastreamento mesmo para quem foi vacinado. Mesmo as mulheres vacinadas, elas têm que seguir o programa de rastreamento de colo de útero. Pode ser que com o tempo, futuramente, isso mude. Então, para o colo de útero, a gente tem a prevenção primária, que é a vacinação e o método de barreira, que é contra a infecção do HPV. A vacinação, idealmente, deve ser realizada na população não exposta, que é aqueles que não iniciaram a vida sexual ainda. E no nosso calendário vacinal é isso aqui, meninas e meninos de 9 a 13 anos. Certo? No começo, gente, quando a vacina surgiu, teve muita não, mas teve alguma polêmica e resistência. Não, mais do que isso, da parte porque falava que era ia estimular. sexual, isso. Exatamente. Houve muito uma barreira cultural, porque falava o seguinte, mas vai dar esse tipo de vacina numa criança de 9 anos, você vai atentar a criança para a vida sexual, Na verdade, isso faz parte da nossa orientação também. Você tem que dizer o seguinte, não é que você está querendo atentar a criança a pensar em iniciar nessa fase, é porque nessa fase você vai garantir que ela ainda não iniciou. Porque você não tem como assim um pré-adolescente, um adolescente, ele não vai parar e falar assim, pai, mãe, acho que é semana que vem, acho que é bom tomar essa semana a vacina. Vai acontecer. Os pais estão achando que minha menininha de 13 aninhos. Então você tem que antecipar. Porque depois que teve o contato, teve a infecção, já era. Já não adianta a vacina mais. Voltou muito tempo. E aí, como que o pai e a mãe vão abordar a criança? Ele é responsável pela criança. Não, começa até antes. Não, acho que eu sei, pra você ir lá, fazer uma voz, Não, então é porque 13 anos, 11 meses. Entendeu? 13 anos, 14 completa ali, a gente já, teoricamente, já sai da faixa. Aí o que acontece? Aí o responsável pode atuar do jeito que ele quiser. Se ele vai levar a criança para vacinar e explicar o que está vacinando, explica. Se ele quiser não falar para que é a vacina, e cada família cria as crianças do jeito que acha melhor, com a crença que acha melhor, mas que isso não pode impedir e privar a criança de ser protegida de uma doença, né? A gente tem que tentar orientar nesse sentido aí, né? Porque o que a gente quer é a saúde da população. E quando a gente tem uma medida de prevenção populacional,
quanto mais indivíduos eu atingir, mais efetividade vai ter. Porque às vezes um vacina, mas se o outro não vacinou e é portador, mesmo para o vacinado não é 100% de proteção, ele pode se contaminar. Tá? Então, por isso que quanto maior a cobertura, melhor. Lembrar isso aqui, ó, que a vacinação não isenta a necessidade do rastreamento do câncer de colo. E qual é a recomendação atual? O exame para o rastreamento é o Papa Nicolau, que é o citopatológico cervical. Você vai fazer nossa prova de parto. Você vai fazer o exame especular da mulher, bota o espéculo, faz o suave da região do colo do útero e manda para o laboratório. Isso que é o preventivo, não? É, o preventivo de colo do útero. Tá? Professor, tem uma atualização agora, que agora é DNA, né? O jeito que você testa para o HPV mudou. mudou. Agora ele é mais sensível e específico. Mas a idade, essas coisas continuam a Continua mesma? mesmo. A faixa só mudou a técnica de testagem para o HPV, ficou mais específico. O professor que faz esse exame na hora do posto de médico? Realmente? A enfermagem também pode escolher. Pode. A enfermagem pode escolher. Pega um troço aberto nojento para raspar, vai. Mete a cara lá dentro. Vai ser médico, menino. Por isso, bota Então, aí, qual que é a população alvo do rastreamento preventivo? Mulheres após o início da vida sexual, tá? Por que após o início da vida sexual, gente? Isso aqui é uma coisa, é uma curiosidade assim que muitos devem saber, mas alguém pode não atentar. Por que você só pode preventivo depois que a mulher inicia a vida sexual? Também, mas não só por isso. Hã? O ímã, gente. Ah, é verdade. O IME está íntegro. Isso aí tem que ter cuidado, tá? Se você quiser indicar um preventivo numa mulher que não iniciou a atividade sexual, você vai romper o IME dela no exame especular. Tá? Exatamente. Então isso você tem que estar, é uma coisa, é um detalhe assim, pequeno, mas tem que se lembrar, tá? Então, ó, após o início da vida sexual, de 25 a 64 anos. A cada ano, até 2 normais. Se não tiver nenhuma alteração, 2 exames normais na sequência pode espaçar para cada 3 anos. Tá? O terceiro tipo de câncer a ser rastreável é o câncer coloretal. O câncer coloretal, que ele é muito comum, é o terceiro do homem e quarto da mulher, se eu não me engano, ou o inverso, invertido. Acho que é o terceiro da mulher e quarto não, mas tá ali, é um câncer bem comum. Aqui, ó, tá até aqui. Segundo mais na mulher e terceiro no homem. E com alta mortalidade também, ó. Terceira causa de óbito por câncer nas mulheres e 4 nos homens. Então, ele assim como o de mama, ele é frequente em prevalência e frequente em mortalidade. Quais são os fatores de risco para a pessoa ter câncer de colo? Obesidade e sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, álcool, hábitos alimentares, história familiar presente, principalmente parentes abaixo de 50, doença polipóide do colo, doença inflamatória intestinal e a idade acima de 50 anos. Tá? Que a sociedade disso ali é usado pelo Ministério da Saúde, 50 anos, mas a sociedade também específica de coloproctologia já rebaixou a idade para 45. Tá? O câncer coloretal é ideal para rastrear porque eu tenho exame para fazer isso e ele geralmente tem uma história natural que propicia a condição de rastreamento. Por quê? Ele tem lesões precursoras, que são os pólipos, que vão dando metaplasia, displasia, vão se evoluindo lá até virar um câncer. Isso demora muitas vezes anos para acontecer. E aí eu consigo pegar essas lesões pré-neoplásicas. Tá? Por isso que é um câncer muito bom de rastrear. Fornece uma janela de oportunidade para detecção precoce. E aí, como que eu faço o rastreamento do câncer coloretal? Tem 3 formas. Eu tenho o método laboratorial,
eu tenho o método endoscópico e eu tenho o método radiológico. O laboratorial é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o endoscópico é a reto ou a colonoscopia, e o radiológico é a colonoscopia virtual. O que a gente usa na rotina do dia a dia? Usa mais o laboratorial e o endoscópico. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? O laboratorial, ele tem a desvantagem dele ter muito falso positivo, então dá sangue oculto e a pessoa não tem nada. E a outra desvantagem é que ele tem baixa sensibilidade na detecção de lesões muito precoces, como os pólipos. Por quê? Se a lesão ainda não está sangrativa, não vai dar sangue oculto. Ele tem às vezes um pólipo já displásico, já querendo virar câncer mesmo, adenocarcinoma, sendo deu negativo. O método endoscópico, qual que é a desvantagem dele? Precisa de preparo intestinal e tem os riscos do próprio exame, da manipulação da sonda, pode fazer perfuração intestinal e é um exame que é feito sob sedação, então pode ter complicações da própria sedação. Por outro lado, qual a vantagem do exame endoscópico? Diagnostica a lesão pré-neoplásica e os pólipos, e principalmente tem chance de fazer já parte do tratamento. Você faz a polipectomia, já tira o pólipo, já manda para o histopatológico, tá? A colonoscopia virtual é uma conduta de exceção, é menos utilizável, menos utilizada e menos disponível. A gente praticamente o generalista quase não vai usar. No laboratorial também, professor, a alimentação também do paciente. Orientar. Interfere. Mas agora tem uma tecnologia diferente, não me lembro se é por imunofluorescência, tem uma técnica diferente de dosar o sangue oculto, que é o laboratório. Vai ter laboratório que faz o convencional, que é por cromatografia. Aí cromatografia você está lendo o quê? Cor. Então o cara comeu beterraba, vai vir positivo o sangue oculto. Comeu muito feijão, pode vir positivo. Por isso que ele dá muito falso positivo. Mas hoje a técnica recomendada é uma outra técnica, eu não sei se é isso, sei lá, é alguma imunofixação da vida, enfim. Você pede o sangue oculto, vai ter laboratório que faz essa técnica melhor. E aí ela vai dar menos falso positivo. Isso. Ela vai dar menos falso positivo. Tá? Aí, como é que você vai fazer? Ó? Em linha normal, a idade de corte vai ser 50 anos, sendo que a sociedade baixou para 45. Tá? Aí você pode fazer de duas formas. Você pode fazer o exame do sangue oculto fecal todo ano e ele dando positivo, você faz a colonoscopia. Ou você pode fazer direto a colonoscopia. Tá? O Ministério da Saúde ele vai mais no sangue oculto e aí só a colonoscopia se vier positivo. A sociedade, que rebaixou para 45, ela já recomenda a colonoscopia, o exame endoscópico. 45 também? A Mesmo sociedade, a colonoscopia já é 45. 45. Se tiver, já aqui, né? Então é assim que a gente vai adotar. Aí o exame de sangue oculto é todo ano. A colonoscopia é de 10 em 10 anos. Só que se ela der normal, se a colonoscopia deu um pólipo, você tirou, aí era um pólipo hiperplásico, um adenoma tubular, alguma coisa que é mais pré-neoplásico, aí esse follow-up ele diminui. Aí vai já mais para o especialista. Se você encontrou algum diagnóstico, você vai mandar para o especialista acompanhar. Aí tem casos que vai repetir daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, aí vai, dependendo do tipo histológico, você vai encurtando o follow-up. O rastreamento, que a gente está falando de pessoas sadias, você vai fazer de 10 em 10 anos desde que ela não tenha dado alteração nenhuma. E o sangue oculto é todo ano. Próximo câncer é o de próstata. Igual eu falei, o Ministério da Saúde, até o momento, ele não recomenda rastreamento de rotina. O que o Ministério da Saúde recomenda? Recomenda a atenção aos sintomas, a doença clínica, diagnóstico precoce. Então você vai orientar a população, dizer aos homens que ele tem muito risco de câncer de próstata, em caso de algum sintoma ele deve procurar o médico para avaliar quais são os sintomas, pode ser dor local, dificuldade de urinar, infecção de repetição, tarará, tarará. Se ele tem um histórico na família, ele deve procurar. Então você vai fazer
a avaliação de rastreamento em casos específicos e muitas vezes nem é o rastreamento, é a investigação de algum sintoma. Tá? E quando você for fazer, você vai fazer de que forma? PSA. Tá? É o que você vai pedir aí, é o PSA. Então, o Ministério da Saúde, ele não recomenda o rastreamento de rotina e estimula o diagnóstico precoce, coisa que a Sociedade de Urologia já adota a outra bola dividida, né? Eles orientam a fazer. Então, aí fica essa bola dividida aí. Aí, como que você vai atuar com isso aqui na prática? Na prova, não se preocupe, eu não vou botar a bola dividida na prova. Na prática, como é que você vai fazer? Chegou lá no ambulatório, eu peço ou não peço PSA? Fica a seu critério e de acordo com o perfil do paciente. O paciente tem histórico na família? O paciente tem algum sintoma? Ah, o paciente às vezes já veio porque fez um PSA com outro colega e o PSA tinha dado um pouquinho alterado, no limite. Vai fazer de novo, vai acompanhar. Então vai ser caso a caso. Vai ter outro paciente que vai chegar aqui lá, doutora, quero fazer exame nenhum não, você já não quer fazer, já não tem indicação formal, não vai. Gastou ficha aqui pra quem? Tá? Hã? Não, ele pode estar indo por outra coisa, porque igual eu falei, o rastreamento, ele não vai lá aqui, olha, eu vim me rastrear por câncer de próstata. Pode até chegar esse cara lá, mas geralmente ele vai aqui, eu vim aqui trocar uma receita. Ou então aqui eu vim fazer um check-up, doutor, o que é o check-up na cabeça dele? Pede um hemograma completo aí pra mim, né? Assim, que a gente fica falando, ele quer dosar colesterol, aí eles falam assim, pede um hemograma completo. Aí além disso você vai falar, ó, senhor Joaquim, perfeito, você tem que fazer mesmo os exames de sangue, mas eu vou incluir o PSA da próstata, tá? Pra gente ver a próstata. É porque na cabeça deles o hemograma completo é o PSA. Vem tudo, exatamente. Vem tudo, vem Professor, o glicose, melhor então é o colesterol. PSA, tipo assim, inicial. É o exame de Se rastreamento. tiver uma coisa bem no início, ele não vai pegar. Mas os outros também não. Nem o toque. Nem o toque. O dedinho seu, se for uma lesão pequenininha, o PSA ele é o mais sensível, assim, é o mais... O toque é menos ainda, se você não tiver sensibilidade. Exatamente, aí você não vê. Geralmente você faz o PSA Aí depois é o toque. e aí o ultrassom. É. Hoje em dia o toque Já se usa. é usado pouco. Não vou dizer que não usa. O clínico, o que o clínico faz toque retal hoje? Para a próstata praticamente não faz mais. Você vai fazer toque retal no caso de paciente de urgência. Você está ali para extrair um fecaloma, para fazer um toque retal para ver se tem fezes na ampola, numa suspeita de abdômen obstrutivo, se tem sangue. Para a próstata mesmo, o urologista, de vez em quando, ele necessita de toque. A maioria das vezes, o paciente que vai no urologista, ele não ganha mais o toque. Ele vai ganhar o PSA e o ultrassom da próstata. Tá? Você imagina, o toque é para quê? Para ver o nódulo. O que você acha que vai ver mais nódulo? A ponta do dedo ou o ultrassom? Entendeu? Então acaba que é menos utilizado hoje. Tá? Então o rastreamento fica a cargo do PSA. Porque o PSA ele é bem sensível. Ó, olha aqui, ó, eu estou falando de boca, mas olha o dado aqui, ó. Olha o que é a sensibilidade? É você não deixar passar batido, ou seja, a pessoa tem e não identificar. A sensibilidade do PSA, máximo 85, do toque retal 60 e do ultrassom até 80, ou seja, o PSA é o mais sensível. Eu achava que era É o mais depois de sensível. todo esse tempo. Qual que é o pior? Ó? O toque. O ultrassom, dependendo da técnica que for usada, ele vai ter mais sensibilidade. O outro câncer aqui é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão no Brasil é o segundo câncer mais incidente em homens e o quarto em mulheres. E ele tem uma particularidade que é o quê? Letal. Altamente letal. A mortalidade é muito grande. Morre mortalidade. E o tabagismo é o principal fator de risco. Qual é a recomendação do rastreamento do câncer de pulmão? No nosso país ainda é controverso. O Ministério da Saúde não recomenda de rotina. Tá? Porém, já tem países fora que já recomendam o rastreamento do câncer de pulmão. Quando ele é feito e você decidir fazer, quais são os critérios que você vai usar?
Primeira coisa, o exame de rastreamento de câncer de pulmão não é raio-x de pulmão e nem tampouco o exame do escarro. O exame de rastreamento para câncer de pulmão é tomografia de tórax. E a gente deve usar o protocolo de baixa densidade, que você economiza a radiação. Que alguns serviços têm e outros não. Tá? Por isso que um dos motivos de não ser ainda realidade populacional é essa, porque a maioria não tem, então não se justifica uma tomografia convencional. Qual é a população-alvo do rastreamento do câncer de pulmão quando você for utilizar, que não é uma recomendação de rotina? Pacientes de 55 a 80 anos com a carga tabágica alta. Aqui o ponto de corte vai ser acima de 30 maços ano. Certo? Esse é o rastreamento do câncer de pulmão, que não é rotina nem obrigatório. Aí você vai fazer em quem? Quem tem histórico familiar, quem tem uma carga tabágica muito alta, tá? A pessoa que são menos de 30 maços por ano não precisa de rastreamento de câncer. Na verdade, ele não é obrigado para ninguém. Mas se você decidir fazer, você vai tomar por base esses motivos aqui. Um tabagista com mais de 30 maços anos de carga e nessa idade aqui. Aí você vai fazer. Aí você faz. Tá? Câncer de pele também não tem efetividade comprovada no rastreamento. Qual é a indicação do câncer de pele? Prevenção, a exposição e instrução da população na suspeita clínica. Você já deve ter visto lá aquele ABCDE da lesão de pele. Então, ok, se tem uma lesão de pele que está mudando de tamanho, que tem borda assimétrica, que mudou de cor, que tarará, vai no médico, pode ser câncer. Então, é essa orientação que a gente dá. Não existe assim, chegou o seu Joaquim lá para fazer um hemograma completo, fala assim, seu Joaquim, tira a blusa que eu vou olhar se tem alguma pereba aí que pode ser câncer. Não existe essa recomendação aí. Agora, o seu Joaquim pode chegar e falar, doutor, eu estou com um caroço aqui, tá? Vê o que é isso. Aí você está investigando. Mas uma pessoa muito branca também, não? É uma pessoa bem branca. Por exemplo, uma pessoa que possa ter um risco maior, você pode fazer, caso, mas isso não é um rastreamento populacional. Rastreamento populacional é o quê? Você passa um carro de som ali na obra ali, pessoal da obra compareça ao BS que a doutora vai fazer o exame de pele em todo mundo. Isso é rastreamento. Não tem indicação disso. Tá? Agora, pessoal da obra, quando vocês chegarem em casa, observem se não tem uma mancha assim, assim, assado. Se tiver, procure a unidade básica de saúde. Ou seja, ele deu uma olhada e vai numa queixa clínica presente. É diferente do rastreamento. Tá? Aqui, igual eu falei, a questão do controle do tabagismo é uma aula à parte. O que eu quero que vocês foquem é nessa importância do não começar a fumar. E aqui o caso clínico. Quem pode ler? Paulinho. Mulher de 60 anos, previamente tabagista, 50 maços por ano, com diagnóstico de hipertensão há 5 anos, controlada com antihipertensivos. Realiza exercício físico irregular, atualmente com IMC de 28 quilos, sei lá o quê, Quilograma por metro quadrado. e diz frequentar regularmente churrascarias e pizzarias. Nos antecedentes familiares, sua mãe e sua irmã tiveram diagnóstico de câncer coloretal aos 60 e 58 anos, respectivamente. Comparece à consulta com o clínico desejando realizar check-up. Quais as condutas e orientações para o rastreamento do câncer que devem ser instituídas para essa paciente? Aqui, gente, é uma mudança de paradigma, de pensamento. Por quê? O que a gente geralmente, que vocês vivenciam lá no consultório do clínico geral, quando uma paciente dessa bate lá para fazer um check-up? O paciente bate para fazer um check-up. O que você geralmente foca? Perfil metabólico, colesterol, glicose, glicado, não sei o quê, parte cardiovascular, se a pressão está controlada, se ela tem risco de aterosclerose, de AVC, e só. A gente tem que fazer a meia-culpa, que é isso. Geralmente, a prevenção oncológica não está no nosso radar. Passa meio que batido.
Aí, vez ou outra, a paciente pergunta, doutor, está na hora de eu fazer a mamografia? Aí você vai e responde. Mas ativamente, geralmente, você não toma essa medida. Então, essa é a mudança de paradigma, porque a partir de agora a gente lembre também do check-up e da prevenção em oncologia, que é comum. E aí, esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção é o seguinte, como que geralmente a gente fala? Você tem que, você dá orientações genéricas, vagas, sem definir uma meta específica e muitas vezes sem dar um suporte que o paciente precisa. Você falaria normalmente o que para o paciente? Vamos parar de fumar, né? Fumar é ruim. A senhora precisa fazer exercício físico. Precisa perder peso também. Precisa comer melhor. São todas informações vagas e ela saiu na esquina, ela já... Já entrou no ouvidinho e saiu no outro. O que você tem que fazer? Dar informações mais específicas. Olha, a senhora nessa taxa de fumo aqui, a senhora está aumentando, mais que dobrando a sua chance de câncer de pulmão. A senhora tem que perder peso, mas tem que perder quanto? A senhora tem menos risco de câncer, de mama, de intestino, tem que baixar de 25, a senhora tem que sair da faixa de sobrepeso. Aí você vai fazer a conta ali. Pulmão, vai ver a dose dela lá, vai ver a altura dela lá, vai falar, você tem que baixar de tanto para tanto, perder 4 quilos, 5 quilos. Atividade física, o que você tem que fazer? Você está fazendo irregular. O mínimo para você não ser considerado sedentário é 150 minutos por semana, dividido em pelo menos 3 vezes. Menos que isso você não está ganhando. Lógico, alguma coisa é melhor que nada, mas o benefício maior é esse. Você entende tipos de alimentos, porque a gente vai estar trabalhando com todo tipo de gente. Você fala assim, você tem que comer menos carboidrato, mais proteína. O cara não sabe nem que carboidrato é. Aí o cara pega e manda um pouco francês e vai ficar comendo proteína. Você tem que balancear mais a alimentação. O que você come durante o dia? No café da manhã é pão, no almoço é macarrão, no lanche é outro pão, à noite é batata, é só carboidrato. Então você tem que fazer o quê? Orientar, se for o caso, encaminhar para o nutricionista. A senhora tem vontade de engajar de... Tem, doutor? Então, se eu te encaminhar para o nutricionista, a senhora vai lá? Vou. Então, vai para o nutricionista, vai ser orientado lá. Às vezes não. Com certeza vai ser muito melhor orientado do que por nós. Mas você tem que fazer esse medicamento. Não adianta você ficar ali, nutricionista, e o cara não quer, o cara não está na hora, você ainda não convenceu ele. Tá? Então isso tudo é o dia a dia que vocês vão vivenciar. Nessa paciente aqui, o que vocês vão fazer? Profilaxia primária de câncer. Parar de fumar, atividade física regular, que é essa que a gente falou, e alimentação adequada para o IMC vir para normalidade. De rastreamento, que é a prevenção secundária, o que vocês fariam para ela? Mulher de 60 anos, mamografia a cada 2 anos, preventivo de colo de útero, anual até ser negativo, tá? Até pelo menos os 64. Para ela vão pedir as 2 coisas, se não tiver em dia. Pulmão pode ser feito, porque ela tem uma alta carga tabágica e está na idade de risco. Ela está entre 55 e 80 e fumou mais de 30 maços ano. Então, tomografia de tórax de baixa densidade. E para ela se aplica também qual? Rastreio de colo retal, porque ela tem mais de 50 e tem histórico familiar de mãe e irmã que tiveram câncer de colo. Certo? Como que você vai fazer o rastreamento? Aí outra coisa, quanto tempo que ela está atrasada no rastreio de câncer de colo? Quando a gente tem histórico familiar de primeiro grau, você tem que começar o rastreio quanto tempo antes? 10 anos antes da idade que o seu parente teve diagnóstico. Ali, o parente mais novo foi a irmã, com 58 anos. Então, desde os 48, ela já deveria estar rastreando o câncer de colo.
Ela está 12 anos atrasada já. Nesse caso, o que você faria? Sangue oculto ou colonoscopia? Para ela seria bom a colonoscopia, né? 2 familiares de primeiro grau com câncer, ela já está atrasada no rastreamento. Então eu particularmente pediria a colonoscopia para ela. Com vários fatores de risco, né? Sobrepeso, alimentação desregrada, cigarro, história familiar. Hã? É a sua sogra, Pedro. Ela não morre, não. Meu Deus do céu, que é Mais uma hora, aí a gente pega assim, a paciente está com 60 anos e está bem, com essa bomba relógio aqui. Mas o que acontece? Às vezes ela já está com um pólipo que daqui a 1, 2 anos vai virar um câncer, que não vai dar sintoma, vai dar metástase ou invade a distância, ela só vai diagnosticar depois. Aí ela vai ter que operar, colostomia, quimioterapia. Estou falando da sua sogra, não estou dizendo dessa paciente aqui. Colostomia, Qual é o sentido do rastreamento? Você está vendo que toda a conjuntura está orientando para ela ter uma chance de câncer. Se você pega um pólipo agora e tira, essa mulher que com 62 anos a vida dela ia virar de cabeça para baixo, uma morbidade altíssima, até podendo morrer, essa mulher que vai viver até 90 anos, 90 e poucos anos, bem. Entendeu? Então, assim, realmente a prevenção, ela muda o trajeto das coisas. Né? Certo, gente?